Em se tratando de atos proféticos, nós precisamos entender que o nosso Deus tem liberdade de usar qualquer material que lhe aprouver. Esse capítulo ele tem como propósito desmistificar algumas ideias contrárias ao agir de Deus através de atos proféticos, principalmente pelos mais tradicionalistas, que geralmente, quando veem um profeta atuando através de atos proféticos, se escandalizam dizendo que estamos trabalhando com rituais, com amuletos, com feitiçarias. Mas nós precisamos compreender que tudo o que o inferno faz imita os princípios estabelecidos na palavra de Deus. No Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 3, está escrito: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que existe pertence a Deus. Mas a estratégia do diabo é banalizar a criação, de maneira que ele, entre aspas, patenteia o que na verdade é de Deus. Se eu te perguntasse o que você acha de um bode, você vai dizer que é um animal bonito, como qualquer outro animal. Mas nós temos aqui, por exemplo, um objeto, um leão, um boneco de um leão, que fica muito bem como enfeite em uma prateleira de nossas casas. Imagine comigo você colocar um enfeite de um bode. Até eu mesmo ficaria escandalizado. Mas isso é por causa de uma cultura que nos acompanha, onde esse animal ele é usado em rituais satânicos. E conforme o diabo vai usando partes da criação, automaticamente nós atribuímos a ele os direitos de uso da criação de Deus. Mais uma vez eu digo, todas as coisas foram feitas por ele, Jesus Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu vou mostrar a seguir uma relação de atos proféticos na Bíblia. E eu quero que você, com muito cuidado, observe que esses atos proféticos de profetas de Deus são muito parecidos com rituais que hoje nós vemos na magia negra, na feitiçaria, na umbanda, no candomblé. Para que você compreenda que é uma linha muito tênue entre o agir profético e o agir maligno. A diferença talvez seja apenas uma: a inspiração do ato profético. Vem de Deus ou vem do diabo? Por exemplo, em Levítico, capítulo 12, versículo 3, o Senhor orienta aos pais dos meninos judeus a circuncidarem todas as crianças, todos os meninos, cortando com uma navalha feita de pedra uma parte da pele do órgão sexual das crianças. E até hoje isso se faz no meio do povo judeu. Isaías capítulo 12, aliás, Isaías capítulo 21, versículo 12, e também em Atos capítulo 18, versículo 18, nós vemos atos proféticos de raspar a cabeça em sinal de reverência ou clamor ou humilhação a Deus. Em Números capítulo 16, versículo 17, 250 sacerdotes queimam incenso e enchem um lugar de fumaça para atrair a presença de Deus. Em João capítulo 20, versículo 21 e 22, o próprio Jesus Cristo sopra sobre os discípulos em um ato profético de transferência de espírito. Hoje isso é feito na feitiçaria, através de baforadas, para transferir demônios. João capítulo 9, versículo 6. Também em 2 Reis, capítulo 5, versículo 8, Naamã mergulha 7 vezes em um rio para ser curado e purificado da lepra. Hoje isso na feitiçaria é chamado de banhos e mergulhos. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 4, o profeta Eliseu orienta um de seus discípulos a como
recuperar um objeto que havia caído no rio. E ele quebra um pedaço de um graveto e joga onde está aquele objeto. E o machado que havia caído na água flutua. O nome disso hoje na feitiçaria é mandinga. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 20, ato profético feito pelo profeta Eliseu, ele coloca sal grosso em um prato virgem e depois joga esse sal em águas. Não muito diferente do que vemos hoje nos rituais da feitiçaria. Levítico 14, versículo 4, nós vemos um altar feito com aves, vaso de barro, água corrente, tudo isso à disposição da fé em Deus. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 12, um ato profético envolvendo ossos humanos. Em Ezequiel, capítulo 4, versículo 9, o próprio Deus orienta ao profeta como fazer uma receita de comida. Hoje, na feitiçaria, os demônios eles também pedem as suas oferendas com comida sacrificada. E no ato profético escrito em Ezequiel, capítulo 4, além da receita, o Senhor orienta ao profeta a usar como lenha para aquele cozido, fezes humanas. Como o profeta se assusta e se escandaliza, Deus muda o decreto e diz que ele pode fazer aquele ato profético com fezes de animais. Em Ezequiel capítulo 4, versículo 1 a 5, o profeta recebe a orientação de Deus para fazer uma maquete da cidade. E durante praticamente um ano, o profeta deveria ficar deitado de lado em uma única posição, intercedendo por aquela maquete. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 22, uma árvore é jogada no mar para purificar aquelas águas. Em Gênesis, capítulo 30, a conhecida história de Jacó, que enriqueceu através de um ato profético direcionado por Deus. No Novo Testamento, vemos também situações semelhantes, como, por exemplo, já foi falado aqui, o lenço de Paulo, a sombra de Pedro, que curou enfermos, Jesus cuspindo e fazendo lodo para curar um cego, e depois mandando o cego mergulhar em um tanque, a crucificação no Calvário, o ato profético feito por Jesus Cristo, que muito me chama a atenção, é quando o Senhor entra em um templo e ao ver os cambistas fazendo comércio no templo, o Senhor Jesus pega um chicote feito de cordas e ele assusta aqueles cambistas e, através de um ato aparentemente violento, coloca todos os cambistas para correr. Alguns teólogos afirmam que Jesus, durante um instante, saiu da graça e até mesmo ficou irado ou nervoso. Mas, na verdade, Jesus estava apenas simbolizando profeticamente o que ele estaria fazendo no templo do Espírito, que é o nosso corpo, entrando em nós e botando para correr todo o mal, toda a maldade, todo o demônio, toda a sujeira. Eu estou falando isso para que você compreenda que Deus faz o que quer, Ele usa o que quer, e não existe nada que possa impedir a vontade de Deus, segundo seu agir profético. O argumento de que os atos proféticos se parecem com o agir de feitiçaria, de magia negra, cai por terra ao estudar essas referências bíblicas e muitas outras. A Bíblia está recheada de atos proféticos. Eu quero que você esteja pronto, cada vez mais, a compreender esse princípio. O diabo é imitador. Aliás, o diabo consegue fazer uma coisa ou outra através de rituais justamente por isso, porque ele imita os princípios de Deus, segundo a Bíblia Sagrada.